Levantamento do Estadão mostra que ações de Viviane Barsi no STF e STJ saltaram de 27 para 152, um aumento de 463%, que ocorreu após a posse de Alexandre de Moraes no Supremo em março de 2017. Cerca de 85% dos processos em que a advogada atuou nas cortes superiores são posteriores à nomeação. Em 8 anos após a posse, ela acumulou 5 vezes mais ações do que nos 16 anos anteriores. Entre os clientes estão Santos Brasil, Qualicorp e grandes grupos empresariais. Os filhos do casal, Juliana e Alexandre, também atuam no escritório da família. Procurados, Viviane e o gabinete de Moraes se fingiram de mortos. É claro, transparência para quê? Né? Não se manifestaram. Dárcio Bracarense, a Viviane Barsi, ela de repente, assim, tipo num passe de mágicas, ela virou a advogada mais capacitada desse Brasil. O problema é que isso é mais comum do que a gente pensa. Já teve ministro que andou separando recentemente, buscou um divórcio porque provavelmente sabia que coisas do tipo viriam à tona. Será que os colegas não perceberam, não? Eu tenho essa curiosidade assim. Será que o Moraes, o Toffoli, não percebeu quando o coleguinha resolveu buscar o divórcio? Falou, opa, hein? Olha só, a Polícia Federal fez uma operação chamada Cisânimes, que foi um juiz corrupto no Reino da Pérsia, né? E que foi, obviamente, executado e utilizaram a sua pele, né, para poder forrar a cadeira do próximo juiz, que inclusive era o filho dele, o filho dos Cisânimes, para poder nunca mais ele esquecer do que acontece com quem vende sentença, enfim. E essa operação mostrou vários ministros do STJ que tinham escritórios que recebiam recursos de diversas fontes para poder negociar sentenças, escritórios próximos a esses ministros do STJ. Pois bem, essa prática, portanto, ela está, digamos assim, contaminando todo o judiciário. Isso não é uma novidade. O que o Estadão traz não é necessariamente uma novidade. Mais ou menos como no absolutismo francês, à sombra do Palácio de Versalhes, vários ali enriqueciam sem jamais pegar na enxada. Isso tem acontecido no Brasil. Os sinais são claros. Nós vimos aí filhos de ministros no exterior com relógio de 1 milhão, casacos de não sei quantos mil e por aí vai. Portanto, o Brasil, na verdade, ele está se deparando com um fato que ele já conhece há muito tempo. A grande pergunta que a gente faz e que ninguém consegue responder é: e aí? Que está na nossa cara, todo mundo sabe. É ministro pegando voo em jatinho de empresário, empresário que tem ação na justiça, é empresa de saúde bancando resort na Europa para ministros do STJ e do STF na semana em que eles vão votar algum marco legal que trata da obrigatoriedade de tratamentos pagos pelos planos de saúde. Ou a gente nunca viu isso? Isso no Brasil virou a regra e não a exceção. Jantares em Nova York, jantares no Reino Unido, na presença de Tony Blair, inclusive com o seu missão dada, missão cumprida presente. Então, assim, é um momento que o Brasil está se deparando com a face podre do judiciário e que a gente precisa de uma resposta. Só quem tem que dar a resposta, Carol, é o Congresso. E eu, sinceramente, eu ouso a dizer que o nosso Congresso hoje não reúne força e condição moral necessária para poder fazer esse enfrentamento. Agora, sinceramente, todo mundo sabe que o nosso judiciário carece de uma boa faxina há muitos anos. Ou eu estou errado? Perfeito, na verdade, cabe ao Senado, né? A gente tem que bater nessa tecla todos os dias, cobrem seus senadores, cabe ao Senado pedir impeachment do Alexandre de Moraes. E já passou
agora só de um caso de impeachment, ele tem que ser empichado e preso, né? Porque isso aqui é advocacia, como é que chama? Empresarial e empresarial não, como é que é o nome? Administrativa. Administrativa, desculpa, e é um crime tipificado, ele não pode, lobby, né, gente, é lobby, tipo, isso aqui não pode acontecer. Existe, em Brasília, todo mundo conhece escritórios que são especializados em tribunais superiores, não tem especialização alguma, eles simplesmente são amigos dos ministros e as cifras são gigantescas, mas nada comparado a 129 milhões de reais, gente, não existe um escritório de advocacia que ganhe isso, nem se fosse uma porcentagem de uma ação, quanto mais um contrato como o da Viviane, que é aberto, né, um contrato de consultoria de 129 milhões de reais. Mas vamos lá, a Darcy mencionou aqui sobre o Congresso Nacional, realmente parece que uma parcela um pouquinho maior do que a gente já vinha acompanhando ao longo do ano aí de parlamentares que estavam dispostos a colocar, né, a mão aqui nesse vespeiro, mas o deputado Carlos Jordi, aqui do Rio de Janeiro, afirma que 150 parlamentares já assinaram o requerimento da CPMI do Master. Faltam 48 assinaturas, 38 deputados e 10 senadores para atingir o mínimo, que é de 198 assinaturas. Jordi disse que espera completar as assinaturas até dia 31 para instalar a CPMI em fevereiro. A comissão investigaria as fraudes do banco, a liquidação e o envolvimento de ministros do STF. Além da CPMI, cerca de 50 deputados estão em Brasília, gente, no recesso, tá? 50 deputados, isso é sim um feito, para protocolar pedido de impeachment de Moraes. Jordi disse que a intenção é convocar Viviane Barça, esposa de Moraes, para depor. Ela tem contrato de 129 milhões com o Master, Rodrigo Constantino. Pelo menos um alívio aqui nesse caos dessa última semana do ano, né? A gente vê os parlamentares indo a Brasília nessa pressão. Hoje uma grande coletiva de imprensa ali dos deputados para falar sobre isso, dá um certo respiro aqui pra gente. Não, um esforço louvável, né? Tem alguns parlamentares mais aguerridos, né? Combativos em relação a essa ditadura de toga, esse estado de exceção, essa corrupção escancarada toda que a gente tem visto aí. Tem alguns deputados que lutam com muito afinco, representando de fato seus eleitores, o povo brasileiro. Então merecem, né, os louvores, o reconhecimento, os créditos por isso. Claro, eles ainda não são maioria, se fossem o Brasil seria outro, né? E eles vão tentando como oposição, como minoria, fazer barulho e fazer o possível, botar pressão. Né? Então a CPMI do Banco Master seria fundamental, até porque o Dias Toffoli, depois de passear no jatinho com o advogado do Banco Master, meteu sigilo em tudo, né? Criou uma caixa preta em torno do caso. Então seria muito importante uma CPMI, imagina chamar a dona Viviane de Barça para depor, né? Fantástico, necessário. E mais um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, de novo, dá aquela sensação, né? Poxa, mais um, já são vários. Mas tem que ir tentando, né? Até o Alcolumbre sair da frente, deixar de ser cúmplice do Alexandre de Moraes. Ele tem que se dar conta que, por algum motivo, talvez ainda desconhecido, obscuro, que podemos apenas especular, até a Globo está batendo agora no Alexandre de Moraes. Não há nenhum inquérito ainda contra a Globo, que se saiba, nenhum jornalista da Globo foi incluído em nenhum inquérito, né? Mas a Globo mudou de postura. Está cobrando explicações com vários colunistas todo dia falando disso, né? Até ontem a expressão seria atacando o STF, né? Atacando o ministro Alexandre de Moraes, o que era sinônimo de ameaça à democracia. Então tá lá, Lauro Jardim, Merval Pereira, Malu Gaspar, entre outros, e até o editorial, né, do Globo, colocando pressão. Então, alguma hora esse impeachment vai sair, algum impeachment, algum pedido vai prosperar. O Alcolumbre vai tirar a pança da frente, né, porque vai ser avisado pelo sistema ou vai se dar conta de que é hora, chegou o momento. Chegou o momento de entregar a cabeça do imperador careca, né? Que a gente sabe que, no fundo, nós vemos apenas a superfície, né? As movimentações ali na superfície, e o jogo é muito mais profundo,
Um jogo de bastidores é pesado nesse país, dominado por alguns grupos de interesse, por donos do poder, né, pela turma do PT de um lado, pelos banqueiros, pelos empreiteiros, pelos industriais do outro, e, enfim, às vezes convergem, às vezes não, e começam a se bicar. Então, é um cabo de guerra interessante. Aí começam a plantar as notícias, a oferecer as informações que viram furo de reportagem. Então, ninguém aqui vai bancar o ingênuo. Eu recomendo bastante, inclusive, a coluna do meu amigo Lacombe, né, na Gazeta do Povo, esse domingo, sobre essa guinada suspeita, esquisita, de uma imprensa corrompida e prostituída. É óbvio que não foi do nada. É óbvio que eles não acordaram um belo dia e falaram: agora nós vamos fazer o dever de casa e fazer jornalismo e cobrar explicações. Né? Eles são cínicos. Eles fingem que não são parte do problema, que até aqui não aplaudiram, mesmo a Malu Gaspar dizendo, né? Olha, é hora de autocontenção, porque até aqui era por uma boa causa. Quer dizer, isso é uma visão cínica, para não dizer corrompida, do jornalismo e da própria função do STF. E a Malu Gaspar escreveu isso não tem muito tempo. De repente ela virou heroína, corajosa, independente, porque está fazendo o trabalho que alguém está municiando ela. Já especularam poder ser o André Esteves, já especularam ser o Galípolo, sei lá quem, mas ela tem alguma fonte que está fornecendo material para ela trazer esses furos de reportagem que, pela coordenação quase total de colegas do próprio Globo, a gente pode afirmar com um grau de convicção grande que tem o aval da própria empresa. Uma empresa que até ontem sustentava a narrativa de tentativa de golpe do bolsonarismo e o Moraes como muralha da democracia. Né? Então alguma coisa mudou aí, alguns interesses mudaram aí, né? E tudo que a gente pode fazer, Carol, é imaginar quais são eles. Consta, só complementando que não foi só o Globo, né? Até a Brasil dos 47 agora também já está soltando a mão do Moraes, Eliane Cantanhede, Mônica Bergamo, né? Porque a Malu, enfim, tem um livro clássico ali sobre a Lava Jato, então já tem casos ali de botar, né, a trazer esses escândalos de corrupção no Brasil, mas assim, a Eliane Cantanhede, Mônica Bergamo, Breno Altman é a voz do Dirceu. Breno Altman é a voz do Dirceu nessa imprensa. Né? E até ele está atacando o Alexandre.